Hoje eu não vou me estender muito, porque eu quero iniciar a meditação às 22 horas, e até porque o procedimento é um pouco extenso e não vamos nos estender muito, mas como eu sei que há pessoas aqui que não sabem do nosso trabalho ou não entendem muito dessa parte que nós estamos realizando na parte de energia, né? A maioria já sabe do que eu faço, mas algumas pessoas novas ainda não entendem essa parte toda, né? Só têm acompanhado a parte de meditação, e agora aqui é algo totalmente diferente. Vou falar sobre energia, captar energia, né? Primeiro eu quero explicar o sentido, né, que tem essa conexão, né, com essa data, com essa energia. Então, o que isso significa, né? A maioria das pessoas tem a ideia ou a intenção de, quando chega uma data, né, querem fazer algo com um sentido sempre de prosperidade, de um desejo, de realização de algo, né? Mas sim, não há nada errado, mas às vezes tem uma certa ritualística, assim, que às vezes até pode impedir que as coisas de fato ocorram. E o nosso sentido é bem diferente. Aqui a gente está com um propósito de, primeiro, uma confraternização universal no sentido mesmo espiritual, né? Não no sentido de astral, mas do espiritual mesmo, no sentido dessa irmandade, dessa fraternidade cósmica, invisível, né? Que nos auxilia de fato, né? A fraternidade positiva, como eu faço questão de sempre colocar. Deixa eu colocar aqui no microfone. Melhorou? Acho que agora melhorou o som, né? Então, quem sou eu, né? Primeiro, eu já tenho dedicado a minha vida à espiritualidade e especialmente nos últimos 20 anos assumi um papel de instrutor do que eu tenho chamado a nova espiritualidade, né? Uma espiritualidade renovada. E ela tem o sentido de renovar justamente conhecimentos, conceitos especialmente, né? Mas muito mais do que renovar conceitos é trazer uma conexão de fato diferente, vitalizada, né? Conforme alguns já viram aquela outra live que eu fiz sobre chakras, né? Vem que há uma grande diferença da humanidade passada para a atual. E eu tenho 3 linhas de atuação que são bem distintas, né? Uma é a meditação, que eu inclusive tenho feito essas lives às sextas-feiras. A outra é a questão da espiritualidade, a renovação de conceitos e o porquê desses conceitos serem renovados, né? De onde vêm essas informações. E a terceira é a energia, justamente, que é a parte prática, porque não adianta a gente ficar só em discurso e não ter algo prático para poder fazer, né? Mas bem, hoje eu quero ser um pouco mais direto. Hoje, o que nós faremos, nós vamos chamar meditação, mas na verdade não é bem uma meditação, né? É mais uma conexão com essa fraternidade, com essa irmandade cósmica, né? Como se chama. E o propósito disso é que quando nós fazemos esse tipo de conexão, e aí vem a diferença que eu estava falando com essa questão que a maioria das pessoas fazem uma ritualística, né? Quando nós fazemos uma conexão com entrega e com uma potente fonte de energia, o que ocorre é que nós nos tornamos então receptáculos dessa força, dessa energia que vem de um nível superior. E com isso nós nos tornamos como justamente um receptáculo, ao mesmo tempo uma fonte de energia, uma fonte de irradiação de energia para os outros, e ao mesmo tempo nós permitimos que algumas transformações ocorram em nós e em um outro nível
ainda nós nos permitimos estar conectados com aquilo que de fato é importante para nós e que a maioria das vezes nós nos direcionamos por caminhos totalmente opostos, né? Trazendo daí então conflitos e mesmo frustrações em alguns atos, em algumas atitudes, em algumas tarefas que a gente venha a realizar. Então, essa conexão, né, que a gente fala assim, é o Mahashohan, para isso existe uma conceituação toda, né, o que é o Mahashohan, né, que a gente admite que exista essa hierarquia, essa irmandade cósmica invisível, né, de um padrão bem superior, que de alguma forma eles são condutores de uma energia que vem aí de outros níveis superiores, né, e o Maha seria um dos chefes desses mestres, eu diria assim, né? Entre eles está aí o Buda, o Jesus, né? O Saint Germain, que inclusive o Saint Germain hoje ocupa esse cargo do Maha, né? Do chefe desses mestres espirituais. Eu não vou me estender muito, né, nessa questão, porque isso é um tema que eu quero desenvolver nos vídeos que farei sobre a espiritualidade. Mas só para deixar claro, então, né, que quando nós nos conectamos, então, repetindo, né, com a hierarquia espiritual, nós estamos servindo como depositários, como receptáculos para essas energias que se manifestam no planeta e irradiarem através de nós. Então, nós também estamos receptivos a elas e, ao mesmo tempo, servindo como canal para as pessoas. Então, quando nós fazemos uma conexão como a que está aqui hoje, é justamente isso que a gente vai fazer. Essas energias, né, como elas estão situadas assim em pontos do planeta, né, que a gente chama centros energéticos, elas estão relacionadas com esses seres, né, mestres, que a gente chama ascensionados e tal. Elas têm uma denominação que a gente pode fazer assim, a gente chama raios, né, as manifestações dessas energias a gente chama raios ou chamas. E cada uma delas também se relaciona a uma cor, a uma potencialidade e especificamente a uma qualidade. Essas qualidades, elas têm uma interferência muito grande dependendo do tipo de pessoa, né? Então, por exemplo, assim, o primeiro raio chama ali vontade e poder, né? Segundo, amor, sabedoria. Terceiro, inteligência ativa, né? Então, cada um deles, né? Depois tem o ordem cerimonial, que é o sétimo, que é justamente o da fraternidade, o do Saint Germain hoje, né? Que é o Maha. Então, cada uma dessas características, dependendo da pessoa, ela vai ser introduzida mais especificamente e trazendo essas qualidades específicas para cada pessoa. Então, quando se trabalha para trazer ou para ser depositário dessas qualidades de energias, a gente está trabalhando com um conjunto, com um universo de energias, e especificamente nessas 7 qualidades mais específicas, né, que têm influência maior na personalidade. A questão dessas datas, né? Por exemplo, existe ali uma data que é em abril, maio, né? Início de junho, depende, que é do Vesak, e existe essa que é o que eu considero a mais significativa, né? Que é essa de hoje, né? Do Maha, que ela também, assim, ó, se a pessoa não puder fazer hoje, ela vai poder fazer amanhã também, às 10 da manhã, que ela se repete, essa cerimônia, ela se repete. E depois eu vou explicar aqui todos os passos, porque tem algumas coisas que a gente precisa visualizar para poder se conectar de fato, né? Então tem 2 características aqui. Uma, a gente chama assim a transmutação do que a gente vem trazendo de peso, de tormento, de problemas ao longo do ano, que é o procedimento justamente com o símbolo da transmutação, que é esse que está aqui bem, que vocês podem ver aqui em cima do meu dedo, depois eu vou mostrar mais de perto aqui no livro. E com esse exercício, primeira parte do exercício, que é a transmutação, nós vamos então nos livrar, digamos, né, desse peso,
bloqueios de energia e tal, para nos tornar, então, aptos a nos conectarmos com essa energia e trazê-la para nossa manifestação. E com isso também, aquele potencial todo, né, do próximo ano, vamos estar com ele disponível, de uma maneira mais potente, mais clara, eu diria até. Se puderem repetir amanhã às 10, peguem aí esse vídeo que vai estar aqui e só repitam, tá? E aí já pode guardar para o ano que vem também. O que mais? Vamos ver aqui. Tem só uma leiturinha aqui que eu gostaria de fazer, que está lá na página 374 do manual do Moen Chan, que diz assim: as maiores festividades celebradas no plano material tiveram origem ou são reflexos de cerimônias e eventos do plano interno. Quer dizer, o plano interno é espiritual. O homem, desde muito tempo atrás, transformou as verdadeiras celebrações espirituais em comemorações materialistas. Um dos maiores eventos que ocorre no plano interno ocorre também no plano objetivo, que é a confraternização universal, na passagem do ano novo do nosso calendário atual. Este evento é a festa do Mahashohan, a festa do Senhor da Civilização, o grande Senhor regente dos 7 raios do planeta, que é isso que eu estava explicando antes para vocês. Toda hierarquia dispensa poderosíssimas energias nesse dia, em 2 períodos, na noite da passagem e no final da manhã do primeiro dia. Como sempre, quanto mais profunda a energia espiritual, mais o mundo material reage e vemos como reflexo o exagero e o descontrole da humanidade comum. Assim como o cargo do regente planetário, que passou, né, alguns anos atrás, algumas décadas aí a cargo do Sr. Gautama, né, que ficou conhecido ali como o Buda, né, que o Buda, Cristo, isso são cargos da hierarquia espiritual, né, não é uma pessoa, né, é um cargo que periodicamente ao longo de eras lá vai mudando. E assim também passou o cargo do Maha para o São Germain, como eu tinha falado anteriormente. Tá? Bom, vamos ao procedimento, vamos ver o que a gente vai fazer hoje aqui. Nós temos algumas etapas a seguir para que a gente possa fazer a conexão real e aproveitar o máximo justamente desse contato e de se tornar esse receptáculo dessa energia que nós vamos levar para o ano todo. Eu vou fazer assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é justamente de visualizar esse símbolo da transmutação que está aqui, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês mais perto, né? Aqueles que não conhecem, esse aqui é o símbolo da transmutação. Ele é composto então por 1, 2, 3, 4 círculos, tá? Tem uma forma de visualizar que a gente vai fazer aqui, que é a seguinte: a gente visualiza, né? A gente vai visualizar como que se ele estivesse descendo assim do alto da nossa cabeça, e aí quando ele desce, cada um dos círculos, né, em vez de ser círculos, ele vai se tornar tubos, né, cilindros, tubos de luz, né? Então o do centro fica bem em volta do corpo e os demais, né, cada um também girando em uma direção diferente do outro em volta do nosso corpo. Esse aqui é o símbolo da transmutação, tá? Guardem bem. Ele está bem aqui também. Então esse vai ser só o que precisa visualizar mais para a gente poder entender o exercício. Nós vamos começar com um breve exercício básico para meditação, mas de uma maneira diferente. Eu preciso falar desse espaço para a gente poder entender bem, aí chega na hora já está tudo certinho. O exercício básico para meditação ele vai ser feito de uma maneira bem mais rápida e diferente. A inspiração, quando a gente puxar o ar, vai dos pés até o alto da cabeça. E quando a gente expira, vai do alto da cabeça até os pés. Isso para agilizar um pouco o processo. Tá? Então, inspira dos pés até o alto da cabeça e expira do alto da cabeça até os pés. Então, depois que a gente faz a primeira parte do exercício básico, da respiração, nós vamos fazer essa questão da fusão com a hierarquia, que tem essa preparação individual e uma preparação de grupo. Vamos considerar que todos que estiverem fazendo essa meditação aqui será um grupo, e não importa onde esteja.
tá? Onde estejam. Então, na primeira parte será essa visualização individual, né, para essa purificação, digamos, né, dessas energias estagnadas, né, visualizando o símbolo assim descendo do alto da cabeça, formando um tubo de luz, e depois a gente visualiza como se todas as pessoas também estivessem envoltas nesse mesmo símbolo. Mas isso a gente vai ver no procedimento. Só para a gente entender. Depois tem uma coisa que é chamada assim alinhamento com a hierarquia planetária, que aí é também uma pequena exercício de visualização, onde a gente vai tentar se conectar com esses mestres que eu estava falando especialmente com essa energia que ela vai sendo depositada em determinados pontos do planeta. A gente não precisa saber tudo agora, porque isso é uma conceitualização bem extensa, sim, que eu pretendo, como eu disse, né, fazer numa série de vídeos sobre essa questão da espiritualidade, por que mudou essa questão também, essa conceitualização. Depois tem a elevação, a fonte da energia, né? A fonte dessa fraternidade branca. Depois tem a visualização e sentir a hierarquia e aí sim fazer uma pequena meditação no sentido de quase como uma invocação para se tornar esse receptáculo dessa energia, né? E ao mesmo tempo um foco de irradiação disso para as outras pessoas também. Bom, passamos já do tempo, vamos então iniciar a nossa meditação. Eu vou deixar depois também nos comentários esse resumo aqui do que eu falei, também como uma forma de orientação. E aqueles que quiserem repetir amanhã, ou os que estiverem olhando amanhã pela primeira vez, terão os passos todos bem definidos. Então vamos lá. Vamos iniciar, primeiramente e como sempre, né, procurando uma posição bem confortável, procurando deixar a respiração um pouco mais profunda, suave, serena. Eu vou aumentar um pouco a música. E nesse primeiro momento, nós deixamos os pensamentos passarem. E vamos também fazer aquela nossa contagem, uma contagem bem lenta, para que a gente possa equilibrar a entrada e a saída do ar dos pulmões. Lembrando que essa contagem ela é lenta, mas ela precisa ser confortável e profunda. Então, sempre dessa maneira. Se eu inspiro contando até 4, expiro também contando até 4. Neste momento é só ainda tornar a respiração mais profunda, deixar que os pensamentos se tornem mais calmos. E agora nós vamos fazer o exercício de respiração propriamente e de concentração nas partes do corpo, mas de uma maneira mais rápida, no sentido de que quando nós formos inspirando, nós visualizamos esse relaxamento desde os pés até o alto da cabeça, e quando expiramos, nós visualizamos do alto da cabeça até os pés, num fluxo só, sem interrupção, mas bem lento, e sempre com essa contagem. Então eu inspiro, visualizando dos pés até o alto da cabeça, e expiro, sentindo do alto da cabeça até os pés. Sempre com essa respiração bem profunda, bem suave, bem serena. Inspirando dos pés ao alto da cabeça e expirando da cabeça aos pés. Então agora nós já vamos iniciar
a nossa primeira parte da visualização, sempre mantendo essa respiração bem profunda, bem suave. Nós vamos agora visualizar esse símbolo da transmutação com os seus círculos ou cilindros descendo, visualizando que esse círculo mais interno está bem em volta do nosso corpo. E os demais círculos, cada um deles vai girando, formando também um tubo de luz que pode ser dourada, transparente, translúcida, em volta do nosso corpo. E esses cilindros, cada um deles vai girando em uma direção diferente do outro, fazendo circular em nosso interior ondas de energia de diversas cores. Não é necessário que a gente fixe alguma cor, mas que a gente deixe que essas cores e que essas energias circulem, porque essas cores são as representações dessas hierarquias, desses raios, das chamas. E essa movimentação de energias em nosso interior e esse circular proporcionado pelo símbolo da transmutação vai permitindo que certos bloqueios de energia, energias estagnadas, negativas, sejam eliminadas, dissolvidas do nosso campo energético. Deixamos que isso vá atuando, sem que nos fixemos a nenhuma cor em especial, mas simplesmente sentindo essa limpeza profunda em todos os níveis do nosso ser. Neste momento, nós visualizamos também que a partir dos nossos pés começam a erguer-se chamas que não queimam, mas também douradas, que purificam e elevam ainda mais a nossa energia, que dissolvem mais profundamente ainda quaisquer energias que ainda estejam no nosso campo energético. E essas chamas, elas vão se erguendo, subindo lá dos nossos pés, subindo pelas pernas, pelo abdômen, tórax, pelo rosto, até o alto da cabeça. E quando chegam ao alto da cabeça, aí junta-se com esse símbolo da transmutação e se eleva, elevando também a nossa consciência até o mais alto nível que nós consigamos atingir no nosso atual estado de consciência, no nosso atual estágio de desenvolvimento. E aí, nossa consciência se eleva. Neste momento, nós visualizamos novamente o símbolo da transmutação, mas agora ele não está apenas sobre nós, mas nós visualizamos que ele envolve a todos os seres que estejam realizando um procedimento semelhante a esse, a todas as pessoas que estejam receptivas a essa energia, nossos familiares. E visualizamos esse círculo externo envolver a todos, como se formassem um só corpo. Deixamos que isso atue, integrando essas energias das pessoas e também elevando ainda mais a nossa vibração, quase como se formássemos um só grupo. Assim, elevamos o nosso padrão vibratório a fim de que possamos nos conectar com a energia desses centros energéticos planetários,
pedimos permissão ao regente planetário para que possamos estar conectados a esses centros, a essa energia da hierarquia planetária e essa rede energética que envolve o planeta e que traz essas energias de ordem extrasistêmica e que se manifesta em nosso planeta, em nosso ser. Nós podemos até, nesse ponto, visualizar os vórtices formados pelos centros energéticos planetários como se fossem imensos tubos que saem do planeta e se conectam na atmosfera, interligando-se e formando essa verdadeira cúpula dourada que envolve o planeta. Pedimos para que possamos estar conectados a essa emanação do Senhor do Mundo, ao Senhor Gautama, ao Cristo, a fonte da energia que utilizamos. Mantemos a nossa mente contemplativa, refletindo sobre esse momento, sobre essa necessidade de permitir que essas ondas de energia que nos transformam e que ao mesmo tempo nos abrem para tudo aquilo que for importante e especial possa se manifestar. Ao mesmo tempo, elevamos ainda mais a nossa vibração, o nosso contato, a ponto de que possamos estar interagindo, conectados com a fraternidade de Sírios, a Assembleia Sagrada, a nossa essência divina que está no mais alto nível que possamos imaginar até, que possamos sentir as vibrações mais elevadas provenientes de pontos distantes do cosmos. E pedimos agora para que possamos ser receptáculos puros da luz das hierarquias, vamos permanecer alguns minutos assim, sentindo.
partir desta conexão com essa fonte da energia, vamos visualizar as energias de luz, amor e vontade para o bem fluindo para todo o planeta, sendo ancoradas em todos os níveis do nosso ser e ao mesmo tempo sendo distribuídas também por essa hierarquia, pelos centros energéticos, a todos os que estejam abertos, disponíveis para esse potencial, e a todos nós como verdadeiros receptáculos e que nos tragam essa transformação e todo esse potencial que precisamos para esse novo ano. Neste momento, eu peço que vocês ainda permaneçam alguns instantes bem receptivos por mais alguns minutos antes de encerrar. Mas eu me despeço aqui desejando toda a plenitude possível, todo o amor, toda a luz que seja possível a cada um de nós. Boa noite e obrigado.